Gustavo treina Kung Fu com um companheiro e outros alunos os observam. Meu nome é Ayrton Rodrigues, eu sou ator e eu sou pai do Gustavo Campi Rodrigues, que é lutador de Kung Fu e surdo. O Gustavo, com 8 meses de idade, teve uma infecção urinária e ele ficou internado. Nesse período de internação hospitalar, eu percebia que ele não tinha reações a estímulos sonoros. E foi feito um exame chamado BERA, que é uma audiometria, e constatou que ele era surdo com surdez bilateral profunda. Quando ele tinha 14 anos, inaugurou uma academia na cidade de São Bernardo do Campo, onde nós moramos, e ele quis conhecer a academia, e no mesmo dia que ele conheceu, eu o matriculei e ele começou a estudar. O Kung Fu, por ser uma arte marcial que é transmitida através de movimentos, e esses movimentos eles são passados de maneira visual, para o surdo não há necessidade de nenhuma adaptação. Pelo contrário, o campo visual dele é muito maior, é muito mais atento do que de um ouvinte. Então, para o Gustavo, isso ficou muito mais fácil. Alguns movimentos que para uma pessoa ouvinte você leva uma semana para conseguir adquirir, ele em um dia, em uma aula, ele já sabia. 2 alunos que os observavam entraram na área de luta. Eu vou fazer a tradução para ele e a voz que vocês irão ouvir é a minha. Meu nome é Gustavo Campi Rodrigues, o sinal dele, e ele começou Kung Fu com 14 anos. Quando ele era pequeno, ele viu a academia nova e pensou, puxa, mas só tem ouvinte aí, será que dá para um surdo fazer? Ele tinha um pouco de medo, e eu falei para ele, pode ir, não tem problema, você vai aprender também. Isso aí nós fomos conhecer a academia, e perguntei para o instrutor, pode um aluno surdo aqui? Ele disse, pode, você só vai olhar bem e você vai aprender. Chegou lá, o professor falava, ele tinha ainda medo, receio, mas ele percebeu que ele precisava olhar. Quando se apresentavam para ele, ele falou, ah, tá, eu não preciso ouvir. Olha, aí todo mundo falava, puxa, mas você é bom. Aí falava, poxa, mas como assim surdo você está aprendendo tão rápido? Ele falou, porque eu olho bem o corpo, eu vejo os movimentos e estou aprendendo cada vez mais. Em uma sala ampla com um espelho em uma das paredes, eles continuam o treinamento. Depoimento do pai. Bom, o primeiro campeonato do Gustavo foi realizado aqui em São Paulo, no ginásio de Ibirapuera. E assim, claro que quando ele ganhou a primeira medalha foi motivo de muita alegria para todo mundo, para os instrutores, para a família, para os amigos, para ele principalmente, que gostou. E depois ele em todos os campeonatos foi participando até que ele recebeu o convite para participar do primeiro Mundial dos Estados Unidos, que é realizado todos os anos na cidade de Baltimore, em Maryland. E com detalhe, né, um campeonato convencional, não é um paracampeonato, nem um campeonato específico para surdos, é um campeonato convencional. Gustavo faz movimentos com uma espada que tem um lenço amarelo e outro vermelho na ponta do cabo. Depoimento do Gustavo. Quando ele foi convidado a participar do campeonato nos Estados Unidos, ele falou, puxa, mas um surdo vai poder ir lá? Aí o professor, bom, ele pegou o avião com muito medo, porque tinha pessoas do mundo todo muito forte, mas ele chegou lá, viu aquele monte de gente e falaram, não, calma, fica tranquilo, fica com a gente que se a gente puder traduzir, a gente traduz. E aí, com bastante receio e tal, mas ele foi. Bom, quando começou o campeonato ele estava muito nervoso, muita gente olhando e ninguém sabia que ele era surdo. Aí falaram, bom, você vai ser o quarto a competir. Ele ficou na fila esperando, quando chegou a vez dele, ele falou, acho que eu vou perder. O medo estava terrível. Aquela fila de gente, todo mundo olhando. Ele olhou e falou, você, vem aqui, começa. Olha, o ouvinte, você é surdo, o juiz não tem problema nenhum. Ficou mais feliz. Quando ele ganhou a medalha, ele não sabia que as pessoas estavam aplaudindo. Aí ele ficou muito feliz por saber que ele tinha ganho. E os anos passaram, em 2009, ele foi de novo com o mesmo medo. Não, mas de novo ele competiu e com toda a força. Mostraram para ele como é que ia ser, os locais de treino, de luta. Ele viu que tinha muitos competidores na mesma categoria. Mas ele falou, bom, agora eu vou. Estou feliz, vou me sentir forte. E foi, ganhou de novo. E aí ele ficava mostrando as medalhas para todo mundo, olha lá. Bem feliz. Todo mundo dando parabéns para ele. Poxa, um surdo campeão mundial. Como? Como? Falava, é simples, né? A gente vai aprender. As pessoas perguntavam como que ele aprendia. Eu sou Rafael Garcia, sou professor de Kung Fu, jornalista também.
comecei a dar aula em 2003, a única coisa é que eu teria que me adaptar quanto à linguagem. Então eu fiquei imaginando como eu ia falar com uma pessoa que tinha um idioma diferente do meu, né? E eu decidi que ele ia me ensinar, do começo ele ia me ensinar Libras. Eu não queria que ele escrevesse ou que ele desenhasse, eu queria aprender com ele. Então eu já vi que eu ia ter muito o que aprender com ele. Então eu acho que mais ele me ensinou do que eu ensinei ele. Gustavo e o professor treinam golpes de ataque e defesa. Conversando com ele, ele me conta que ele vai ver no cinema, ele vai ver os filmes de Kung Fu. Quando ele está em casa na internet, ele acessa vídeos de Kung Fu. Então ele realmente é alucinado por essa coisa de Oriente, né? Ele tem muita curiosidade. Então quando ele foi viajar, eu já esperava que ele voltasse com a medalha. Mas ver a medalha ao vivo, né? Ver ele participando dos campeonatos é muito mais emocionante. Porque aí você vê o resultado de um trabalho não só de Kung Fu, mas também de mostrar para as outras pessoas que a deficiência é só uma palavra, ela não é um obstáculo, né? Ela é uma pequena adaptação que você faz e que um aluno que tem essa deficiência ganha dos demais, né? Então isso realmente é muito satisfatório, é muito emocionante ver ele com as medalhas, né? O resultado sendo mostrado. Gustavo exibe inúmeras medalhas. Uma das de ouro ele coloca entre os dentes. Ele interage totalmente hoje. No começo era um pouco mais restrito, né? Ele tinha assim, um certo receio de interagir com os demais ouvintes, né? Alunos ouvintes. Hoje é 100%, ele conversa com praticamente todos os alunos. Eu sou Gustavo Guimarães, sou médico, esse é Eduardo, meu filho, é estudante. Nós estamos na academia há 2 meses. A primeira impressão quando chegamos, encontramos o meu xará, o Gustavo, com a deficiência auditiva, confesso que inicialmente foi um espanto entender como que a gente tinha alguém tão graduado, com tantas medalhas, imaginando que aquilo poderia ser uma deficiência, quando na realidade é muito tranquilo treinar com ele e ele nos corrige as posturas, nos ajuda e a gente não sente dificuldade. Isso acabou sendo mais um aprendizado. É divertido, porque Gustavo ensina bem, a gente aprende. Eu com certeza quero ser que nem o Gustavo, pra lutar bem, ganhar medalha, deixar meu pai e minha mãe felizes. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Meu nome é Ana Paula Campos, eu treino há 3 anos aqui na academia do Ipiranga, treino com o Gustavo há 3 anos também. Para mim não tem diferença nenhuma treinar com ele ou com uma outra pessoa, porque a gente consegue conversar, porque as coisas são bem coreografadas, cada um sabe o que vai fazer, como deve fazer, então não tem diferença nenhuma. Depoimento do Gustavo. Bom, quando as pessoas conhecem ele aqui, ficam com dúvida. Será que eu estou um pouco de receio em perguntar para o Gustavo porque ele é surdo, ele vai me falar e eu não sei responder. Aí ele faz um movimento e ele fala, não, tá certo. Ou então ele corrige. Aí ele fala, bom, é só me copiar que você vai fazer certinho. Aí vai de novo, e a pessoa começa a aprender Libras também com ele. E ele vai corrigindo os movimentos, e aí entende. Aí fala, poxa, como que eu não sei sinais, o que eu vou fazer? Aí ele fala, me ensina alguma coisa. Aí perguntam para ele, ele ensina um sinal. Ele vai e apresenta o sinal para a pessoa fala, ah, que legal, aprendi uma coisinha. Depois, numa outra aula, quer saber o nome, aí quer um sinal. Todo mundo começa a perguntar para ele, poxa, mas como que eu falo isso em Libras? Como que eu pergunto isso? E todo mundo acha muito legal e fica perguntando para ele sempre, pô, me ensina isso, me ensina aquilo. E a convivência passa a ser bastante harmoniosa. Ele sempre chama pessoas para ir em festa, conhecer outros surdos. Ele acha muito legal essa troca e poder conversar com todo mundo e as pessoas aprenderem com ele. Gustavo treina com uma arma do Kung Fu, denominada Nunchaku. Bom, depois que ele ganhou a primeira medalha, ele falou, bom, agora eu já sou uma pessoa que eu posso andar sozinho na rua, eu posso ter amigos,
não tenho problema nenhum. Por que ter medo das coisas? Olha, em todos os lugares, clube, na sociedade, os amigos. Depoimento do pai. Bom, sem dúvida, a postura do Gustavo, depois de iniciar as aulas de Kung Fu, mudou bastante com relação à sua segurança e autoconfiança. Porque até então, o convívio dele era mais específico com pessoas surdas. E o Kung Fu foi o primeiro espaço onde ele começou realmente a conviver com ouvintes. Isso ampliou bastante para o Gustavo a relação com as pessoas e a segurança. Foi quando ele começou a pegar ônibus sozinho, a sair na rua sozinho, enfim, ia para os mesmos lugares que as pessoas iam, que os amigos iam. Então ele começou realmente a ter uma inclusão social, ele começou a estar participando das atividades sem mais receio, né? Ele não tinha mais tanta limitação. Ele está terminando agora o ensino médio, ele namora, vai ao cinema, dirige, viaja, sai com os amigos. É uma vida absolutamente comum, como de qualquer jovem de 20 anos que tem toda essa vida por aí. Gustavo faz um cumprimento final.